A pergunta é, você conhece o seu eu? Tem que conhecer. E o que significa conhecer o seu eu? A primeira coisa é conhecer a sensação que o seu eu sente em existir, como eu falei antes. Mas essa sensação do seu eu, a gente só sente quando a gente faz adormecer o mundo mental e emocional, que a toda hora pulula no nosso psiquismo. Na hora em que você, pela respiração, apaga o seu mundo emocional, o seu mundo mental, nessa hora o seu ser mais profundo emerge. Esse ser mais profundo é um misto do espírito que lhe anima com o seu eu humano, só que o mais profundo, o que não age no primeiro impulso. Desse consórcio aqui surgem coisas maravilhosas. Aí você conhece o seu eu e conhece o eu espiritual que lhe anima. O processo de fusão da experiência, porque assim, o seu eu humano, ele é nada. Esse eu espiritual é que é o eterno. Mas esse eu espiritual também não é porcaria nenhuma, porque ele é só a somatória dos eus transitórios que ele foi produzindo. Ah, mas se ele veio do paraíso, ele já tinha um tipo de identidade. Tinha, também não serve para nada, porque essa identidade é meio parva. Esses seres são tão puros, tão puros, tão puros, tão puros, que no caos eles... Lá atrás, quando eu estava começando a escrever essas bobagens, perto do ano 92, 93, o espírito de Bezerra de Menezes estava uma noite conversando comigo. Eu parei assim, eu digo, eu não faço pergunta a vocês, mas, assim, por que diabos não é você que está aqui? E sou eu. Porque seu espírito evoluído, blá, blá, blá. Eu não sou. Aí ele disse, você entrar no mérito, mas me esqueça, qual é o espírito mais evoluído que você conhece até hoje? Eu disse, de Francisco de Paula. Disse, pois muito bem. Como é o espírito de Francisco de Paula? Eu digo, é a docilidade em pessoa, é o espírito mais agradável que eu conheço. Pois muito bem. Ele já não tem malícia, ele já não tem gatilhos psíquicos que o permitam viver com as cores do caos. Então, se fosse ele que estivesse aí no seu lugar para produzir essa missão, ele seria tão facilmente enganado por uma série de armadilhas das trevas que ele não... Então, tem que ser alguém que, pelos seus defeitos associados a algumas poucas qualidades, quer dizer que esse é o elogio que eu... você está aí por essa associação. A experiência em erros. Não é você continuar a repetir seus erros, mas a experiência nascida a partir do fato de você ser obrigado a lidar com o caos, com as trevas, com a coisa desagradável, e em você tendo conseguido minimamente se manter limpo, ainda que você erre o tempo todo, isso aqui lhe dá uma condição, e é por isso que o espírito que me anima tinha produzido o Rogerinho Tragédia para fazer esse tipo de trabalho, porque se fosse só um Rogerinho Maravilha, não faz. Aqui na Terra a gente tem que ter um mínimo de malícia e saber lidar com as coisas, e por isso a gente erra. Mas assim, há de ter uma construção pessoal. Mesmo eu convivendo com espíritos, com seres, eu não abro mão de ser o meu eu, o meu ego humano, a quem eu procuro dignificar o tempo inteiro a decidir as coisas. No início desse meu trabalho, os espíritos se incorporavam em mim, faziam palestras. Que maravilha! Chegou um ponto que eu disse, quer saber? O Rogerinho agora tem que passar pelo meu crivo, porque muita coisa eu não concordava e... porque Deus, por sobre as nuvens de tempestade, brilha a luz das estrelas, nos mantém esperando. Eu falava isso e me sentia ridículo. Mas não era eu que estava falando, era um amigo espiritual que na ótica dele, motivar as pessoas que estavam ali escutando, seria o melhor fazer, e quando eu dizia, não queria ser desses que vai ficar
esperando que passe a tempestade para que do céu caia a bonança. Eu queria, por mim mesmo, tentar produzir essa bonança. Aí comecei a me inquietar. Aí cheguei para os amigos espirituais e disse, arranjem outro, ou então mudem a estratégia, porque não vai funcionar isso mais comigo. É o estilo de cada um, é o temperamento de cada um. Mas eu acho que é hora de cada um tentar assumir o leme da sua própria existência. Claro que os amigos espirituais de cada um de nós vão ajudar. Deus, Jesus, o universo conspira ao favor de quem com ele se associa em torno daquilo que a gente chama de bem. Enfim, a ciência hoje diz que na hora que você combina, na hora que você tem a habilidade de combinar intenções claras a emoções elevadas, esse processo de modificação no seu genoma funciona redondinho. Mas prestem atenção. Intenções claras associadas a emoções de caráter superior. Como é que isso funciona? As palavras, os pensamentos são a linguagem do cérebro. As emoções são a linguagem do nosso cérebro emocional ligado ao corpo. O que você pensa, o que você sente, essa conjunção cria o seu estado de ser, a sensação do seu eu. Se esse seu eu consegue ter intenções claras em relação ao seu próprio progresso, ancorado em emoções, ou seja, em objetivos nobres e superiores, o processo de encriptografar no RNA mensageiro a sua vontade de querer evoluir e com isso modificar o seu genoma é fácil. E acontece. Seja lá para o que for. No mental eu liguei, sabe como eu tirei o meu DNA do descanso? Eu disse para ele, eu quero voar. Eu quero levitar. Aí os RNAs mensageiros do corpo de Rogério disseram, estamos ferrados. Porque esse cara vai encher o saco da gente até o fim da vida, para a gente descobrir uma maneira de modificar no genoma desse corpo um código genético para produzir proteínas para que o vácuo das células permita que, pela vontade dele, ele comece a levitar. E é isso que eu faço todo dia. Se eu conseguir levitar, eu deixo o aviso. Mas saibam que é possível. Muitos humanos já fizeram isso. Mas você tem que programar ou reprogramar o seu código de criação de receita proteica para você fazer o que você fizer, o que você quiser. Porque ser humano voa, ainda que a gente não saiba. Porque até agora fomos condicionados a achar que ser humano não voa. Mas quem diabos disse isso? Ser humano faz com ele o que ele, ser humano, desejar e souber fazer, torna de ser. Enfim, fazendo isso aqui, um novo estado de ser se estabelece no seu eu. A perguntinha chata, você produziu alguma programação ou meta para si mesmo ao longo desta vida, ou o seu eu é o resultado do que a vida fez até agora com você? Esse tipo de pergunta precisa de uma resposta. A resposta não precisa ser em voz alta, mas cada um tem que responder a si mesmo, seja sincero e veja o que você pode fazer no sentido de colocar o seu eu na gestão do seu próprio psiquismo, o seu eu na gestão de si mesmo. Como eu disse, esquivar-se ao contágio da mentalidade comum é a atitude intencional dos sábios, como também o é a aquisição do conhecimento e a sistematização progressiva de quê? A compreensão. De certa forma, está correto quando a gente diz o conhecimento nos salva, nos eleva, mas não é o conhecimento, é a compreensão estabelecida sobre esse conhecimento, porque a compreensão é que trabalha a voz do nosso discurso interior. Portanto, a busca pessoal de cada um de nós, a construção do eu de cada um de nós, passa pela razão, passa pela emoção.
e é preciso a gente saber equilibrar essas duas vertentes. Porque qual é o drama da humanidade? É que nós estamos vivendo uma época de inovação e ruptura, e sabe quem está, entre aspas, conduzindo o processo? Não é Deus, não é Jesus, não é Maria, não somos nenhum de nós. Eu digo daqui a pouco a vocês quem é. Mas, por enquanto, no momento presente, ó quem está mandando na gente. Eu vou rapidamente só falar no Toxoplasma gondii, para falar rapidamente do Covid-19. Toxoplasma gondii é um vírusinho que nem célula o rapaz consegue ser, não é nem uma bactéria, é um protozoário, é um estágio anterior a isso que é tão sem futuro que não tem nem metabolismo próprio. Ele precisa invadir o metabolismo de um corpo, ou melhor, ele precisa invadir um corpo, se hospedar nele para criar uma forma de sobreviver. Esse vírus chamado Toxoplasma gondii, esse rapaz surgiu há cerca de 10 milhões de anos atrás. Antes ele não existia. Um belo dele surgiu, e surgiu nos felinos lá na América do Norte. Aí se espalhou para o mundo inteiro. E o que é que os cientistas recentemente descobriram? Que o sonho desse vírus, do Toxoplasma gondii, é voltar a habitar um corpo de um felino, porque só os felinos têm um tipo de hormônio que permite que o Toxoplasma gondii, quando se encontra dentro de um corpo de um felino, ou seja, gato, leão, lince, onça, o que diabo for, ali eles finalizam o seu ciclo porque eles transam, sentem algo parecido com o orgasmo, e assim eles se completam. É assim que o genoma do Toxoplasma gondii, o Toxoplasma gondii tem um genoma, faz com que ele crie planos para terminar o seu ciclo dentro do corpo, do intestino de um felino. O que é que a ciência descobriu? Que os Toxoplasma gondii estão executando um plano. Que plano? Como voltar para o corpo de um felino? A primeira coisa que eles descobriram é que dos felinos que atualmente existem, o que tem mais abundantemente na Terra é o gato. Gato tem mais do que onça, mais do que elefante, então gato é o objetivo final dessa turma. Aí a pergunta que esses vírus fazem a si mesmos é: como é que a gente faz para parar dentro do corpo de um gato? Aí vocês dirão, mas esse vírus pensa? Não, não pensa. Então como é que ele faz pergunta a si mesmo? Eu estou brincando com uma coisa séria, mas que eles fazem pergunta, eles fazem, porque eles fizeram. E decidiram que iam ocupar o corpo dos gatos, e a questão é como. E gato gosta de comer o quê? Rato. Então, se a gente ocupar o corpo de um rato, e o gato comer o rato, aí assim a gente volta, entra no corpo de um gato, e lá vai estar aquela cocaína, aquele feromônio, e lá a gente vai, orgia e blá blá blá. Vamos invadir o corpo do rato? Vamos. Mas como é que a gente faz para que o rato se imbecilize e o gato como rato? Porque rato foge de gato. Aí, entre eles, o Einstein, do Toxoplasma gondii, tive uma ideia. O que foi? Vamos invadir o cérebro dos ratos nessa parte do genoma deles, e quando o rato estiver passando em alguma passagem de um túnel subterrâneo que sentiu o cheiro da urina do gato, porque o gato urina para demarcar o território dele, né? Então o ratinho, quando vai passando ali, sentiu aquele cheiro, ele corre, porque deduz que ali é o domínio de um gato. Aí o que é que o Toxoplasma gondii fez? Vamos modificar, criar mutações no DNA do rato, para que esse rato, quando sinta o cheiro do xixi de um gato, confunda com o cheiro de uma fêmea ratazana, no cio, e ali o ratinho para esperando a fêmea aparecer, e como ela não vai aparecer, quem aparece é o gato e, crau, come o rato. E assim nós, Toxoplasma gondii, voltamos para dentro do intestino de um gato, e lá
A orgia nos espera. A ciência percebeu que os Toxoplasma gondii estão fazendo isso com os ratos, ou seja, imbecilizar os ratos, para os ratos confundirem o óbvio, que é o cheiro da urina de um gato, confundir isso com o cio de uma fêmea ratazana. E eles estão fazendo isso, adoidados. Atacaram agora as hienas. As hienas novinhas sempre se mantiveram a cerca de 100 metros de um leão. Aí, o leão é felino, lá na África não tem muito gato. Aí, o Toxoplasma gondii invadiu as hienas, não as velhas, as hieninhas novas, para o bebê hiena ficar bestalhado. Aí o leão, ele está a 100 metros? Está não, porque 100 metros dá tempo as hienas correrem. Esse aí está a 60. E o leão pega a hiena nova. Porque ela perdeu a prudência, porque o Toxoplasma gondii imbecilizou a hiena também. Qual é o drama? O drama é que a ciência percebeu que nós, seres humanos, somos habitados loucamente por Toxoplasma gondii, que produzem a toxoplasmose, mas esse é o pior, é o menos ruim dos problemas. O problema é que parece que, do jeito que essa espécie imbecilizou os ratos e as hienas, agora é a vez dos seres humanos. E como seria imbecilizar os seres humanos? Aí cada um é que tem que dizer a si mesmo, porque os médicos perceberam que 100% das pessoas que se suicidam estão cheias de Toxoplasma gondii num percentual de ocupação muito complicado. Certos tipos de acidente de trânsito foi estudado, a turma que tem aquele tipo de acidente de trânsito está cheia de Toxoplasma gondii. E por aí vai. E é só o Toxoplasma gondii? Não, o Covid-19 também. Com as sequelas tardias que ainda estão sendo estudadas, porque é algo muito recente, a ciência ainda está... Mais de 782 cadáveres que foram estudados nos Estados Unidos recentemente, que morreram com Covid. A preocupação da ciência era perceber se o Covid tinha penetrado no cérebro humano e se tinha provocado mutações. Então, assim, efeito Dunning-Kruger. São 2 psicólogos da Universidade de Harvard que disseram que o tipo de ser humano que hoje existe está tão imbecilizado que pessoas que não sabem porcaria nenhuma de um assunto pensam que sabe, aí alguém que leu 50 livros sobre aquele assunto, que já fez tese de mestrado, doutorado, essa pessoa não sabe nada, mas ela pensa que sabe mais do que aquele e, na sua ignorância, ela tem uma opinião sobre aquele assunto e ela passa a achar que tudo que precisa ser sabido sobre aquele assunto é a opinião que ela tem e que tudo que for contrário a essa opinião é nocivo e por isso ela quer sempre o viés de confirmação daquilo que ela já pensa. E esse é o efeito Dunning-Kruger, que imbecilizou boa parte da humanidade. Mas como foi imbecilizado? Provavelmente pelos vírus. O efeito Dunning-Kruger seria só a constatação de que algo muito sério já aconteceu. E aconteceu, vamos colocar a culpa nos vírus? Vamos. Mas assim, alguém que age conscientemente com o discurso interior nesses 28.869 genes, 226 formam algo chamado MHC, presente em cada célula do corpo humano, que é uma central de inteligência, que quando qualquer coisa diferente invade a célula, essa central de inteligência cria antídotos, anticorpos para... Quando isso aqui funciona, pode vir Toxoplasma gondii, blá, 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 são cerca de 3.600 espécies de vírus distintos que a cada segundo tentam invadir as células do nosso corpo. Mas quando esse MHC funciona, tranquilo. Mas se não é o seu eu no comando, se a sua célula não sente a vontade imperativa do eu, daquele corpo no comando, promovendo respiração profunda, promovendo a
pacificação mental, criando projetos, enriquecendo a célula com uma série de RNAs mensageiros. Se não houver essa riqueza nas suas células, promovida pelo seu eu, aí essa turma vai enterrar.